Espartanos, bom dia pessoal, espartamos junto aí, ahul! Mais um capítulo aqui, pessoal, nós estamos quase acabando aqui o livro de Steven Pressfield. Não sei se vou conseguir terminar até esse ano, até final do ano agora, mas está quase terminando esse trem aqui, né? E eu espero ano que vem aí dar uma renovada no canal aí, com novos quadros, novas histórias. Mas tô planejando ainda, vamos ver como é que vai ser isso aí. Tá curtindo aí, pessoal, os podcasts aí? Dê aquela bicuda espartana aí no like, um arru no sininho de notificação para continuar recebendo as notificações aí, o YouTube te avisar, né? Inscreve aí nesse canal aí, se inscreve nesse canal aí, aperta esse botão vermelho aí de inscrição aí, né? E compartilha aí para quem você curte aí, para quem você acha que deve receber essas mensagens aí do Espartano da Vida Moderna, né? Mensagens essa aí de guerra, de guerreiros, né? E que a gente vai trazer nesses momentos de guerra e essas histórias para a vida moderna aqui, de tal forma a utilizar o mais 7 de aço, o mais 7 de pedra, de adamante, o espartano. É isso aí, espartamos junto. Vamos lá, mais um capítulo aqui de Steven Pressfield. Esse aqui se chama Pureza da Arma. É um termo utilizado em batalha, pureza da arma. Então eu vou ler o capítulo aqui, vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando. Aqui fala que o cidadão é assim, pessoal, o cidadão no geral, as pessoas comuns no geral, elas interpretam, né, o código do guerreiro, né, e enxerga uma brutalidade absurda, né. O guerreiro é brutal, é do mal, ele quer ganhar, ele quer sangue, ele quer vencer a todo custo, né. Então superestima demais o inimigo, não mostra compaixão e quer vencer a qualquer custo, né, pessoal. E o espírito do guerreiro, na verdade, no entanto, né, demanda que a agressão bruta seja temperada. Olha que palavra bacana. Agressão bruta temperada pelo autocontrole e guiada por princípios morais. Top demais isso aí. É aquilo que eu venho falando. Tem que ter agressão, mas nas coisas certas, na hora certa de agir. Tem que ser temperada por um autocontrole. Tem que pensar em tudo que você vai fazer na sua vida aí, né? Qualquer atitude sua, qualquer palavra sua mal colocada, um ato, uma ação, tem consequência. E isso tem que fazer parte, né, do seu pensamento antes de agir. Ter esse autocontrole para saber dominar bem essas emoções, né? Para saber se é realmente aquela atitude certa naquele momento certo, né? E além de tudo, além de ter esse tipo de ação, a reflexão ética moral. Então o livro aqui dá um exemplo aqui de soldados aqui, né, das forças de defesa de Israel, né, e com frequência eles precisam lutar contra inimigos que atacam civis, né, que agridem ou estocam armas em edifícios religiosos e usam as próprias mulheres como crianças, as próprias mulheres e crianças como escudo. Quer dizer, pessoal, totalmente sem ética, né? Totalmente sem ética. Então, assim, estocar arma em edifício religioso, né? Quer dizer, não tem respeito nenhum por Deus, pela crença que tá ali. Usa mulher e criança como escudo para se defender, né? Coloca mulher e criança na frente para não ser atacado, para não ser atingido pela tropa de choque. É um absurdo, né? Totalmente, essa questão ética totalmente violada no meio do combate, né? E aí eles falam que isso vem justamente a agir mesmo com esse princípio aí do nome do capítulo, né? Que é a pureza da arma. E aí fala que isso deriva dos versos do Velho Testamento também, que é meio aquele olho por olho, dente por dente, né? Então significa que cada soldado precisa avaliar qual é o uso moral e qual é o uso imoral da sua arma. Quer dizer, até num combate que você precisa vencer, que você precisa às vezes até tirar a vida do exército inimigo, do combatente inimigo, tem que ser com honra, tem que ser com ética, né? Então, realmente, uma pessoa que pega templos religiosos ali para, né, misturar isso, religião com guerra, com arma, né, o uso da religião para cometer o caos, né, para doutrinar as pessoas a participar de uma guerra, colocando crianças e mulheres na frente para não serem atingidos, né? O exército, porque sabe que o exército vai ter um pouco mais de compaixão, né? Então o guerreiro tem que saber avaliar se a ação desse exército é injusta, né? Ou se ela
ela realmente tem moral ou se realmente é imoral, né? E aí fala aqui que quando uma ação é injusta, o guerreiro não deve praticá-la. Claro, ele não pode desrespeitar o código do guerreiro de ética, né? Ele tem que ganhar, ele tem que vencer, é lógico, mas sem passar a perna, sem passar por cima, sem utilizar de processos medonhos. Já falei isso aqui em outros podcasts, vocês já vão até saber qual que é a reflexão disso aqui, né? A gente tem objetivos, a gente tem planos na vida, a gente tem coisas para superar, dificuldades para vencer, mas nada pode ser vendendo a nossa alma, passando por cima das coisas, das pessoas, né? Maltratando pessoas, sentimentos, comprando pessoas com dinheiro, né? Então é uma reflexão que a gente vê que não é nada honrado esse tipo de coisa, e é totalmente contra o espírito do guerreiro, o código do guerreiro, você vencer apunhalando por trás, né? Ou com algum tipo de ajuda, enfim, ajuda ilícita, né? Então isso não é nada honrado, isso não faz parte de um guerreiro batalhador que luta, que tem Deus ali no coração também, né? Problemas na nossa vida nós vamos ter, situações difíceis, vamos passar por todas elas. Oportunidades de vencer essas situações de forma ilegal, injusta, imoral, vamos ter também. Saber escolher bem, porque aquilo que você acha que você está sendo beneficiado naquele momento pode te arrebentar, te fuder mesmo no futuro, né? Você pode piorar ainda mais a sua situação. O Thiago Brunet falou uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: o pior daquela pessoa que está sofrendo além de estar sofrendo, ela agir de forma errada no meio do sofrimento, porque aí ela pode deixar esse sofrimento maior ainda, ela pode desgraçar mais ainda a vida dela em relação àquela situação. E aí aqui no capítulo dá outros, eu falei a reflexão aí praticamente aí, mas tem outras histórias aqui no livro falando de Alexandre o Grande, né? Fala que nas suas campanhas, né, ele sempre mirava para além do conflito imediato. Ele era um cara visionário, Alexandre o Grande, né? Então a perspectiva dele era sempre de fazer o inimigo de hoje um aliado de amanhã. Ele queria vencer os exércitos, dominar os povos, mas queria também dar uma honra para esses povos, agradecer pela batalha e propor: olha, vocês perderam e tal, vocês não querem se juntar a nós, né? Ele dava essa esperança para quem realmente quisesse mudar de lado, né? E depois de subjugar o inimigo em campo de batalha, seu primeiro ato era honrar a coragem do inimigo e o sacrifício dos adversários. E aí o Alexandre Grande oferecia para eles, aos guerreiros vencidos, um lugar de honra em sua própria corporação. E aí fala que quando Alexandre o Grande chegou à Índia, seu exército tinha mais combatentes imigrados das fileiras de antigos inimigos do que realmente da sua unidade original de gregos e macedônios, né? E aí fala também que Ciro da Pérsia, que é pai de Xerxes, né, para quem não sabe, do filme 300, no filme 2 mostra ele até morrendo, né, numa cena lá. Ele acreditava que os espólios de suas vitórias também tinham uma finalidade: poder de superar os inimigos em generosidade. Pessoal, quem assistiu o filme 300 vê isso muito claro. Xerxes, ele no fundo, ele não queria ir para a guerra com os espartanos, ele estava querendo evitar a guerra. É lógico, ele queria terra e água, né? E ele achou que de certa forma ele poderia comprar os espartanos, né? Tanto que ele fez a proposta indecente para Leônidas, né? Para Leônidas vencer aquela batalha. Leônidas tinha uma saída ali, ele poderia realmente se ajoelhar a Xerxes e a toda a sua generosidade, né? E o exército espartano seria a tropa praticamente de elite da Pérsia, né? Essa proposta ele recebeu, mas é lógico que os espartanos honraram com culhão as terras gregas, né? E não só por Esparta, mas por toda a Grécia, e tiveram aquele ato, né, de sacrifício mesmo, né? Como já várias vezes eu falei aqui no livro, de abnegação, sacrifício, foi o que os espartanos fizeram pela Grécia, né? Lutaram por uma causa, né? E igual falei também antes aqui na reflexão, tiveram uma opção, um caminho, né? Uma forma de cortar o caminho ali, uma forma ilícita de resolver aquele problema ali que estava passando. Mas Leônidas simplesmente recusou e foi para cima, né? E foi para cima.
E realmente, pessoal, imagina os espartanos escravos de Xerxes. Ah, é o exército de elite da Pérsia e tal, os ex-espartanos. Mas aí ia deixar de ser espartano, não ia ser mais a força e a potência, o nome que tem hoje, né, de Esparta, né? Então poderia complicar a situação de forma muito pior, né, aceitando essas regalias aí. Mas não vou falar que Esparta está imune a isso, não. Existem várias histórias de reis espartanos, né, que sucumbiram ao poder, à riqueza, né, e repassando informações, trocaram de lado, né. Tem reis de Esparta que fizeram isso e é uma coisa muito triste, não honrar Esparta, não honrar a Grécia, né. Mas é isso aí, em todo lugar tem corrupção, pessoal, e antigamente não era diferente, né, infelizmente. Bom, e aí eu fecho o capítulo aqui, né, falando que o Alexandre Grande ali praticamente ele falava, né, eu concorro com meus adversários apenas nessa arena, mas na capacidade de ser mais útil para eles do que eles para mim, né. Então o Alexandre, assim, ele operava com esse princípio, né, de, assim, não da questão mesmo de eu tenho que vencer, eu tenho que esmagar o inimigo, não, muito pelo contrário, e sim na questão de fazer o inimigo ficar dependente dele, né? Precisar dele, ele saber que o Alexandre era mais forte e que realmente eles deveriam se curvar para ele, porque era muito mais jogo para eles, né? E aí vem aquelas reflexões, se não pode contra eles, junte-se a eles, né? Então é um ato assim de covardia, mas também olhando para os dias modernos, às vezes pode ser uma estratégia inteligente no sentido de você se desenvolver como ser humano, né? Você lidar com o diferente, você lidar com aquilo que você não gosta, você lidar com pessoas complicadas, pessoas difíceis, pessoas amarguradas, é uma situação complicada. Ninguém quer contato com esse tipo de gente, uma pessoa que reclama de tudo, uma pessoa que, né, uma pessoa com energia ruim, né? Mas querendo ou não, você ainda pode aprender alguma coisa, ela pode te ensinar ali, né? E a gente não deve menosprezar isso, é lógico que a gente deve evitar, mas às vezes vai ter lugares que são inevitáveis, né? Algumas festas de família, algumas pessoas de trabalho, né? Algumas situações vai ter que ser inevitável a convivência com esse tipo de pessoa. E em vez de julgar, de massacrar, de tal, não. Você pode tentar aprender alguma coisa com ela, você pode aprender, né, a se comportar, a ter um autocontrole maior em relação às atitudes daquela pessoa, ao seu pré-julgamento, né? Então, assim, são reflexões, né, que a gente vai fazendo aí. E aí termina o capítulo aqui, né, falando aqui, agora sim terminando o capítulo, né, que a nossa conduta estimule os homens a desejarem ser nossos amigos e temer nossa inimizade, né? Então, assim, é melhor que você seja meu amigo do que querer ser meu inimigo, porque se querer ser meu inimigo, o pau vai quebrar pro seu lado, né? Então, no fundo, é uma questão de perdão, mas ao mesmo tempo de mostrar força, né? Ao mesmo tempo mostrar, ó, quem manda aqui sou eu, entendeu? Ou você acolhe aqui, né? Ou você fica subordinado aqui a mim, né? Ou simplesmente o pau vai quebrar. Então essa capacidade de sentir empatia, de ter autocontrole, ela, assim, querendo ou não, o livro fala aqui que não será de grande serventia, não só nas guerras externas, mas também nos conflitos interiores, né? Bom, e aí, pessoal, já vem a reflexão, né? Essa capacidade de sentir empatia, sabe? Sentir empatia para as pessoas que são antipáticas. Tá aí um desafio bacana. Sentir empatia por pessoas que são antipáticas. Pessoal, existem pessoas difíceis. Existem pessoas que não tiveram amor, né, na infância, seja problemas de família, seja situações que passou, onde cresceu, onde nasceu, né? E eu já vi um ditado que fala isso. As pessoas mais frias, mais amargas, às vezes são as que mais precisam de amor, de mais acolhimento. Às vezes ela é daquele jeito, ela já é aquela pessoa espoleta, que ela já reativa, né, agressiva, mas é porque ela não sabe o que é carinho, ela não sabe o que é amor, ela não teve isso, ela não teve compaixão na vida dela. E isso é importante, pessoal, isso é importante. Às vezes a gente doar o nosso tempo, doar a nossa compaixão, doar o nosso carinho pro inimigo, sabe? E é igual eu falei, o inimigo às vezes ele vai te falar coisas suas
pessoais, internas, que um amigo, seu melhor amigo, às vezes não vai te falar. Então, o seu inimigo, ele pode te fazer crescer também. O seu inimigo, ele pode te fazer crescer, ele pode te fazer refletir, ele pode falar coisas na sua cara, ele pode até te agredir, mas às vezes ele tinha razão em algum ponto ali. Então isso é essencial. Bom, e aqui, pessoal, é lógico, perdão. Tem pessoas que vão errar com você, tem pessoas que vão falar mal de você, tem pessoas que vão simplesmente te ferrar mesmo na vida. Aprender a perdoar, aprender a passar por essas situações, aprender a manter o coração limpo, não carregar amargura, não carregar inveja, não carregar raiva de pessoas, né? Então assim, pessoas vão te colocar em situações difíceis, sem piedade, pessoal, com situações difíceis, mas piedade e caridade e compaixão, às vezes com aquela pessoa que te colocou naquela situação. Dê outra face. É lógico, se você vê que a atitude da pessoa, a pessoa não vai mudar, a pessoa sempre vai ser daquele jeito, é lógico que você tem que se impor, você tem que colocar seu respeito, você tem que colocar seu limite, né? E a partir do momento que a pessoa não te respeita mais, ela não merece mais seu convívio. Isso tem que deixar claro. A pessoa tem que te respeitar. A pessoa tem que te respeitar. Mas de qualquer forma, tentar, né, aprender, tentar tolerar, tentar ter um autocontrole em relação a essas pessoas difíceis, né? Tentar até ajudar, às vezes orando com uma pessoa dessa, é um caminho saudável, um caminho assim que você não precisa estar ali diretamente com a pessoa. Você reza para ela, para Deus abrir um caminho de oportunidade na vida dela, para que aconteça alguma coisa, para que ela se transforme, para que ela mude, né? Porque uma outra reflexão é o seguinte, pessoal: as pessoas não são fixas, a personalidade não é fixa. Ah, a pessoa fulano é assim. Não, fulano não é assim, fulano está assim, fulano aprendeu a ser assim, mas às vezes ele não teve oportunidade de, sabe, de ler um livro, de ir numa palestra, de passar por uma situação difícil, de, sabe, para poder ter uma humildade, para poder ser um ser humano melhor para o mundo. E às vezes as oportunidades aparecem para essa pessoa. Então a gente reza para essas oportunidades aparecer para essas pessoas, que elas podem mudar sim. Eu acredito na mudança das pessoas. Ah, a pessoa é um filho da puta, pessoa que não sei o que. Não, mas ela pode mudar, ela pode melhorar, né? Agora, a partir do momento que ela não demonstra que ela está tentando melhorar, que ela não está correndo atrás, né? Que ela está sempre com aquela atitude, né? Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, então que se foda mesmo. Aí não merece o respeito mesmo não, entendeu? É papo reto, espartano mesmo, né? Bom, mas é isso, pessoal. Ter misericórdia, né, com alguns seres humanos que infelizmente deturpam a nossa vida aí, vão colocar a gente em situações difíceis, né? Saber perdoar, né, quando possível, mas de certa forma também se impor, colocar seus limites, colocar aquilo que você acha justo também, né? Não é sair perdoando todo mundo, não. É questão de justiça, né? A partir do momento que você foi lesado, tentar fazer justiça, né, pelas vias legais e tal, mas sem guardar ressentimento, sem guardar raiva, sem guardar ódio da pessoa, porque senão isso vai ser pior para você mesmo, né? Esse é o ponto chave. E questão também de julgamentos, pessoal. Evitar julgamentos aí, né? Muitas pessoas, às vezes, elas nem conhecem outras pessoas e elas já têm, como eu já falei em outros podcasts aqui, tem pré-julgamentos já determinados. Então saber realmente conhecer uma pessoa a fundo, né? Porque às vezes naquele momento que você menos espera, ela realmente pode te ajudar, ela pode dar uma palavra amiga, ela pode realmente abrir seus olhos, ela pode se mostrar uma pessoa totalmente daquilo que você imaginava, né? Então é igual o Kobe Bryant fala, não é para ganhar, não é ir para perder, é para aprender.